Muito boa noite a todos. Quinta-feira, 9 de maio. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Alerta. Estado afirma que com falta de repasse do Ministério da Saúde, medicamentos para tratamento de leucemia e insuficiência renal podem acabar em menos de um mês no Maranhão. Em outro retrato da crise, a Universidade Federal pode fechar as portas a partir do semestre que vem, sem dinheiro para se manter. O Ministério Público Federal cobra providências para reduzir poluição dos rios provocada por construções irregulares. Lei garante o estabelecimento de política de proteção ao suicídio. Entenda como. E depois da recomendação da OMS sobre o uso de telas de celulares por bebês e crianças, mães dizem o que fazer na hora de garantir o entretenimento da criançada. Agora, no Jornal da Guará. Bem, há 10 dias, a comunidade acadêmica e também os postulantes a vagas nas universidades públicas do país vêm acompanhando com perplexidade a novela do corte de gastos direcionados para a educação. O chamado contingenciado vai atingir futuros candidatos a bolsas de mestrado e doutorado. A Universidade Federal do Maranhão teve 30% de seus recursos cortados, o que vai dificultar o funcionamento da instituição no aspecto pleno do ensino, pesquisa e extensão. O José tinha o sonho de entrar em uma universidade federal. Ele conseguiu, está no 6º período do curso de farmácia. E lá dentro começou a participar de projetos de pesquisa. Mas está difícil continuar, viu? É bastante frustrante esses cortes que estão acontecendo, devido a uma insanidade mesmo da gestão do governo federal. E não é só a pesquisa e extensão afetadas com o anúncio do Ministério da Educação feito no mês passado. O corte de 30% para as universidades e institutos federais. E o que essa porcentagem representa aqui na UFMA? 33 milhões de reais a menos no orçamento e a possibilidade de fechar as portas e encerrar atividades. Isso vai inviabilizar as nossas ações, o que é muito preocupante, né? Mas os 26 milhões e 900 mil de corte, ele inviabiliza o funcionamento da universidade, porque esses recursos eles incidem sobre a manutenção da instituição. As contas não fecham desde que iniciaram os cortes para o ensino superior público no Brasil. Além de não conseguirem manter mais despesas básicas, que são os recursos de custeio, o contingenciamento vai afetar a parcela de capital destinada a investimentos como obras e até aquisição de livros. O clima de instabilidade na educação superior pública é intensificado com o discurso do ministro Weintraub, que nesta semana falou para a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado que não haverá cortes, mas um contingenciamento. Aqui mostrando que se as universidades de cada um dos estados fosse o estado, estava tudo estourado na lei de responsabilidade fiscal. Porque as universidades hoje são uma grande folha de pagamentos. Nenhuma delas gasta menos do que 80% dos recursos dela com folha direto. Contingenciamento significa que pode ser liberado o recurso, mas liberado quando, né? Na verdade, a gente está entendendo mesmo como um corte, né? Na contramão desse caminho na educação pública estadual, ao menos, boas notícias. A Secretaria de Educação lançou em edital em que vai ofertar mais de 700 vagas de cursos profissionalizantes para 13 cursos. O Centro de Ensino Integrado do Rio Anil, o Sintra, vai se transformar em uma unidade do IEMA, o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia, e vai ser tanto unidade vocacional como plena. Mas a primeira etapa desse processo de mudança abre as portas da instituição para os cursos profissionalizantes. São 13, oportunidade para quem busca qualificação de mão de obra para o mercado de trabalho. Um contexto bem diferente da realidade em grande parte do país.
E aqui no Maranhão, apesar de toda essa crise, nós estamos conseguindo abrir cursos profissionais, abrir escolas, reformar, construir novas escolas, e o IEMA vai, nesse contexto, se estabelecendo, se confirmando como uma unidade de ensino importante que promove combate à desigualdade social. Com o Sintra se transformando em unidade do IEMA, sobe para 28 o número desses institutos no Maranhão. As matrículas encerram nesta sexta-feira. As pessoas interessadas devem se dirigir ao Sintra até sexta-feira, afirmar sua matrícula ou fazer novas inscrições. E no dia 17 nós iremos lançar a lista dos aprovados e dia 20 oficialmente as aulas começam. Para fazer a matrícula é preciso levar CPF, carteira de identidade e comprovante de residência. Se sobrarem vagas, vão abrir listas de espera. O edital, com todas as informações sobre os cursos e o número de vagas, está disponível no site da Secretaria Estadual de Educação. Marco Saldani está aqui para falar desse assunto e também dos temas da seara política. Boa noite, Marco Saldani. Você, como professor, olhando um balanço, como a gente começou a edição, mostrando esses problemas de recursos para a educação, complicado, né? Acreditar que a gente possa ter um futuro melhor diante de um cenário que está começando a se despedaçar. Pois é, Hugo, boa noite você de casa. Preocupa não só a questão do ensino nas universidades, como também a questão da pesquisa, né? Muito das soluções que nós temos para problemas, seja na área de saúde, na área de educação, por exemplo, também, eles partem de pesquisas que são realizadas pela universidade. Universidade que realiza um competente trabalho em vários campos. A gente tem estudos de referência aqui no Maranhão, por exemplo, em várias áreas. E além das universidades, né, como a Universidade Federal, temos também os institutos federais, que indiscutivelmente têm sido uma referência em educação pública, gratuita, que oferece aí uma aprovação considerável no Enem, qualificação para o mundo do trabalho, né? E é uma grande janela de oportunidade para muitas famílias, né, onde os filhos estudam, né? E tudo isso está muito ameaçado. Não à toa, na próxima quarta-feira vai haver uma mobilização das universidades, dos institutos federais, justamente chamando a atenção, né? A mobilização é nacional e claro que o Maranhão vai estar integrado a essas questões todas, porque se fala inclusive que os institutos federais não conseguirão sequer fechar o ano se esse contingenciamento de recursos de fato virar o que a gente está imaginando que seja, que são os cortes mesmo de orçamento na educação, né? Isso compromete e muito, né? Não eu diria nem só o futuro, o hoje, o agora, o trabalho que vários pesquisadores já realizam, seja nos institutos federais ou seja mesmo nas universidades. E nesse meio de campo todo, preocupa muito mais a área de humanas, que já na sexta-feira agora, alguns cursos da área de humanas já fazem o movimento com apoio, inclusive, dos institutos federais, já que a área de humanas, né, sociologia, filosofia, estão na berlinda. Isso porque o governo insiste em dizer que o problema da educação é a questão da ideologia. Tema que a gente tem debatido e discutido muito aqui, Hugo, já que a dificuldade nem de longe é a questão da ideologia. Para quem está em sala de aula, seja na universidade pública ou seja na escola, na educação básica, sabe que a realidade mesmo é a falta de recursos, né? A tecnologia avançando e as escolas cada vez mais precárias. Então, se a ideologia é um problema, eu diria que é o menor de todos eles, o menos significativo. E isso preocupa. Agora, Hugo, uma vez nós conversamos aqui e eu volto a chamar a atenção. A gente viu ali o IEMA oferecendo cursos fixos, né, profissionalizantes para a população, mas mesmo o IEMA já começa a sentir a dificuldade de alguns cortes na educação. Haja visto que o governo federal, ele não passa nada além dos recursos involuntários, aqueles que são obrigados, né? E as instituições de ensino têm muita dificuldade, mas o mais grave problema de todos mesmo
é a questão do Fundeb. O Fundeb está com seus dias contados até o ano que vem e o governo não fala em renovar. Ou seja, aquilo que é recurso de transferência obrigatória, como o Fundeb, ele banca a educação. E a partir do ano que vem, sem esse recurso, o risco da educação paralisar é muito grande. Infelizmente, Hugo, não é só a questão da educação. A questão da saúde também está correndo um risco muito grande. Daqui a pouco você vai conversar sobre esse assunto. Mas só para aproveitar que o próprio governador Flávio Dino e vários governadores do Nordeste estão em Brasília e o governador conversou hoje com visitas recorrentes a Brasília. Exatamente. E a conversa hoje foi com o Dias Toffoli, já levantando a questão da judicialização na questão da saúde. Claro que esse consórcio estadual para compra coletiva de medicamentos deve ajudar muito a baixar os custos, já que o governo, desde o governo Temer, teve um corte muito grande em vários programas, como a farmácia popular, por exemplo, né? Está congelado o investimento na saúde. Por outro lado, você tem medicamentos cada vez mais caros, equipamentos cada vez mais caros na saúde e o recurso cada vez mais escasso. E fora isso, a gente tem ali aquela famosa história, né? As empresas de medicamentos tentando, né, vender ou forjar aí uma compra, uma indicação de certos produtos, são muito caros, né? E aí tem que se recorrer à judicialização. Então, os estados, hoje, se fossem pagar todos os processos, tem na justiça, todas as custas, daria algo extremamente bilionário. Então, situações preocupantes, viu, Hugo? Obrigado, Saldanha. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Bom, a seguir, aqui no Jornal da Guará, descaso Na verdade, você vai ver aqui o descaso do Ministério da Saúde, que pode deixar pacientes do Maranhão sem medicamentos para tratar doenças como a leucemia, Alzheimer e doenças renais crônicas. Você vai entender um porquê logo após o intervalo. Agora são 6 horas e 43 minutos. Em uma década, entre os anos de 2007 e 2016, mais de 100 mil casos de suicídios foram notificados no país. Boa parte dos registros foram entre adolescentes e jovens, por motivos diversos, como a violência doméstica e o bullying na escola. Mas muitas vezes, antes de tirar a própria vida, o jovem dá sinais como a automutilação. Agora, uma lei que quer estabelecer um mecanismo de proteção com a instituição da política de prevenção ao suicídio. Nessa reportagem, você vai entender como isso funciona. Foi com apenas 11 anos que a filha da nossa entrevistada, que não quis se identificar para preservar a identidade da jovem, que hoje tem 18 anos, se automutilou por conta do bullying que sofria na escola. Ela tinha os dentinhos salientes para a dentuça e antes de colocar aparelho, ela passou a sofrer muito bullying. Então, por conta disso, os coleguinhas colocavam apelidos e chamavam ela dos nomes, né? Depois, quando a gente descobriu que ela estava com os pulsinhos cortados, né? Ela tentou se cortar. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, entre 2007 e 2016 foram registrados mais de 100 mil casos de morte por suicídio no Brasil. Em 2016, a taxa chegou a 5,8 por 100 mil habitantes, com 11.433 mortes. Isso corresponde a um suicídio a cada 46 minutos. Diante de números alarmantes, esta psicóloga faz um alerta para os pais. A família, ela é princípio, ela é base. Então, os pais deste mundo contemporâneo, com tantas variáveis intercorrentes, com tantos atrativos que a sociedade interpõe, os pais realmente eles precisam se preocupar com a atenção dada às suas crianças e aos seus jovens. A lei que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. O texto prevê, entre outras coisas, a criação de um Sistema Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito para atendimento ao público, que é o número 188.
Para a psicóloga, a lei é um avanço, sobretudo por exigir a notificação compulsória por parte dos profissionais em caso de automutilação. A lei, a legislação, ela vem para isso, ela vem para reorganizar uma série de ações que já são feitas, ela institui uma política pública e aí normas acerca da notificação dos casos, isso é muito importante, nós precisamos das estatísticas até para tomarmos medidas. É esse acompanhamento familiar e psicológico que tem ajudado a filha da nossa entrevistada a superar os seus traumas de infância, que quase a levaram à morte. Precisa fazer porque ela não tem a confiança suficiente para desenvolver certas coisas. Ela faz faculdade, mas ela tem, assim, quando vai fazer uma prova, ela chora de nervoso, porque ela acha que ela não vai conseguir, ela acha que ela não vai conseguir aprender. Ainda falando em saúde, o governo do estado resolveu fazer um alerta. O estoque de quase 20 medicamentos que são distribuídos obrigatoriamente pelo Ministério da Saúde estão zerados aqui no estado e devem chegar ao fim ainda neste primeiro semestre. A situação de calamidade está fazendo o governo do Maranhão cobrar a compra pelo Ministério da Saúde. Nós recebemos agora, aqui no JG, o gestor estadual da assistência farmacêutica, Sandro Monteiro, que nos explica agora sobre essa situação e outros processos que envolvem a farmácia aqui no estado do Maranhão. Uma boa noite, prazer tê-lo aqui. Bom, estamos diante dessa calamidade, como apresentei. São aproximadamente 20 medicamentos que já estão zerados. Qual é a perspectiva futura dos outros medicamentos que estão nessa linha de sumirem dos estoques da farmácia do estado do Maranhão, que são recebidos pelo Ministério da Saúde? É interessante nós falarmos assim, que essa política que rege esses medicamentos que estão em falta é o componente especializado da assistência farmacêutica, né? Então, assim, ela é uma política bem definida por linhas de financiamento e execução. Ou seja, existem medicamentos que são de responsabilidade do Ministério da Saúde, medicamentos de responsabilidade dos estados e medicamentos de responsabilidade da União, dos municípios. E justamente esses medicamentos de responsabilidade da União é que estão em falta em nossos estoques. Atualmente, hoje, nós já temos 19 medicamentos em falta, medicamentos destinados a pacientes transplantados, pacientes com Alzheimer, pacientes com Parkinson, enfim, assim, uma gama de doenças que hoje, se fosse traduzir em números, hoje nós temos 1.256 pacientes totalmente desassistidos. E assim, nos próximos 30 dias, a tendência é que esse número de medicamentos em falta aumente. Nós fizemos uma projeção que mais 17 medicamentos podem faltar na nossa rede pública, né? Quais são as medidas que estão sendo tomadas pelo governo do estado, em conversa, em diálogo permanente, acredito, com o Ministério da Saúde? O governo do estado, trabalhamos em duas ações. A primeira é notificar os órgãos, né, reguladores. Nós já notificamos a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública Estadual, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e a Vara da Criança, da Infância e Juventude. Então, paralelo a isso, nós somos membros da Câmara Técnica da Assistência Farmacêutica do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, enviamos documento ao Ministério cobrando solução. E ontem estávamos em Brasília e recebemos um documento onde o Ministério Público Federal notificou o Ministério da Saúde para que regularizasse a situação o quanto antes. Bom, existe alguma forma, existiu um diálogo anteriormente do governo do estado com outros estados aqui da região Nordeste, no intuito de melhorar algumas compras para o estado? Como é que está esse diálogo? Existe possibilidade, por exemplo, desses estados tentarem tapar o buraco do governo federal com uma compra coletiva? Na realidade, assim, como esses medicamentos, eles são regidos por uma portaria federal, né? Então, assim, os medicamentos de obrigação da União, os estados não têm orçamento para comprar. Os medicamentos que mais impactam a gente a nível no âmbito estadual, nós estamos nos reunindo e visando a formação de consórcio, né? Há 15 dias também estivemos em Brasília, onde participamos da reunião do consórcio Nordeste, né, onde os 9 estados estão se articulando. Para você ter uma ideia, em 2018, nós adquirimos 120 medicamentos a um custo total de 130 milhões de reais. Então, nós vimos que desses 130 medicamentos, 20 comeram 50% desse orçamento.
Então, por que não nos organizarmos, os 9 estados, e fazermos uma compra para ganharmos em economia de escala, né? Paralelo a isso, semana passada, aliás, ontem mesmo, eu também estive em Brasília, onde nós participamos também da reunião com mais um consórcio, que é o consórcio Brasil Central, que são os estados da região Goiânia, Brasília, Distrito Federal e o Maranhão, aonde a gente também está começando a construir essa conversa, né? O que a gente visa, o que é economia de escala, né? Como é que é feita essa compra, essa inclusão de novos produtos? Existe um critério para esse tipo de busca e compra desse material? Sim, hoje, assim, os medicamentos, para um medicamento estar disponível no SUS, ele tem que fazer parte de uma relação que chama Relação Nacional de Medicamentos, que nós chamamos de RENAME. Então, para esse medicamento entrar no SUS, ele é avaliado por uma comissão séria, comissão ética, chamada Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, CONITEC, né? Então, assim, o que acontece? O problema é que hoje, com o avanço dos medicamentos, não tem-se como você incluir todos os medicamentos que são lançados na rede, que eu digo no Brasil, sim, serem incorporados no SUS. Então, você tem que ter vários estudos para que esse medicamento seja incorporado, para que ele possa ser avaliado e, de fato, incorporado no Sistema Único de Saúde. Mas isso seria uma forma, se fosse feito isso costumeiramente, se atrelaria aí um resultado final com maior efetividade de alguns produtos, acredito eu, com um melhor preço também? Com certeza. Agora, é interessante nós falarmos assim, qual é o grande problema que os estados hoje vivem na questão do financiamento da assistência farmacêutica. Para você ter uma ideia, a judicialização é um fator preponderante que está consumindo os orçamentos públicos. Porque assim, se o medicamento ele não está inserido no Sistema Único de Saúde, o paciente ele vai tentar uma forma para ter o acesso. Sim. E o acesso é a judicialização. Então, isso é um gasto. Aí nós temos o que eu lhe falei agora há pouco, os medicamentos do grupo 2, que são obrigação dos estados comprar. Já é uma segunda via de gasto, né? E o terceiro e principal é justamente a desatualização da tabela de ressarcimento. Existem medicamentos hoje que as secretarias de Estado da Saúde compram e cobram do Ministério da Saúde, via uma produção, que a gente chama de APAC, né? Qual é o grande problema? Essa tabela está desatualizada desde 2006. 2006, que eu estou lhe falando, há 13 anos a tabela está desatualizada. Então, hoje, esses medicamentos são 60% bancados também pelas secretarias de saúde. Então, eu lhe dei 3 vertentes que estão, assim, de forma desastrosa, acabando com os orçamentos estaduais. Bom, nós gostaríamos aqui de agradecer a sua participação, o doutor Sandro Monteiro, gestor estadual da assistência farmacêutica da Secretaria de Estado. Obrigado, que encontrem boas soluções, mesmo que seja na esfera até internacional, mas que sane esse problema, que não deve ser só do Maranhão. Com certeza. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Bem, a FUNAC abriu o procedimento interno para investigar as circunstâncias em que aconteceu a violência sexual contra um adolescente de 17 anos na unidade socioeducativa no bairro do Vinhais. Os 2 apontados como autores dessa violência já haviam completado 18 anos e cumpriam medida de atos que cometeram quando eram menores de idade. Eles foram identificados como José Leandro Loureiro Santos e David Vinícius de Matos. Ambos foram transferidos para a triagem do Sistema Penitenciário de São Luís. A FUNAC diz que está prestando todo o atendimento prioritário à vítima e também aos seus familiares. Bom, você vai ver no próximo bloco. A seguir, o Ministério Público Federal faz uma recomendação a Estado e município para adotarem medidas que evitem contaminação de rios da capital. Problemas estão sendo ocasionados por liberação ilegal para a construção de imóveis. E ainda falando em saneamento, os desafios para corrigir uma situação que persiste. Baixos indicadores de tratamento de esgoto. Agora são 6h58. A gente volta já. Apenas 12% da população maranhense tem esgoto coletado. E destes, 41%, menos da metade, tem esse esgoto tratado. São exemplos de como o saneamento, apesar dos avanços nos últimos anos, ainda é um problema no Maranhão. Os desafios para corrigir essa situação não são poucos. Para definir os índices de saneamento básico, são considerados 4 aspectos: acesso à água tratada, esgotamento sanitário, drenagem de ruas e coleta de lixo.
De acordo com os últimos dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, apenas 11,6% dos maranhenses têm coleta de esgoto. Em relação ao abastecimento de água, somente 52,7% da população é atendida. Segundo a CAEMA, apenas 6 dos 217 municípios têm acesso ao serviço de esgotamento sanitário, o que prejudica principalmente a água dos rios. Pois é, o próprio governo Flávio Dino ousou, quando ele, com dinheiro do Tesouro Estadual, decidiu fazer investimento nas 30 cidades com menor IDH, né, do Maranhão, do Brasil, que ficam no Maranhão. E está se fazendo o sistema de fossa e sumidouro para eles, né? Um sistema unitário, mas é um sistema que é válido também. Então, isso tem 6 mil kits sendo implantado, né, nos 30 municípios com menor IDH. Isso refletirá já nesses municípios que a gente vai elevar o nível, colocando água e colocando sistema de esgotamento individual. Em 2017, os municípios maranhenses receberam 170 milhões de reais de investimentos em serviços de água e esgoto. Esse valor ainda é bem abaixo da média nacional. No estado, isso representa R$ 24,38 por habitante, 53% a menos que a média nacional, que é de R$ 52,53 por habitante. Essa realidade é um desafio para vários municípios brasileiros. Por conta disso, tramita no Congresso Nacional uma medida provisória que autoriza que serviços de saneamento básico passam a ser tratados como concessões de serviços públicos. Mas a iniciativa recebe críticas, principalmente no que se refere aos municípios pequenos, que não possuem recursos necessários para manter suas despesas sanitárias. Quanto à MP 868, que ela está em voga, está em discussão, ontem inclusive foi aprovada na comissão, as empresas, são 27 empresas de saneamento. As empresas estão se posicionando não contra a medida provisória, mas contra a forma como ela está sendo colocada, o assoldamento, porque nós não temos nada contra a iniciativa privada, a iniciativa privada realmente tem a capacidade de alavancar. Agora, não tem essa história de o privado é mais competente do que o público. Mas o fato está aí, a Sabesp. A Sabesp é a maior empresa de saneamento do Brasil e, quiçá, hoje é a maior empresa do país. O desenvolvimento desordenado da cidade está sendo apontado pelo Ministério Público Federal como um dos responsáveis pelos índices de poluição acima do aceitável nos rios Pimenta e Calhau, que desembocam na orla marítima de São Luís, e que as construções nos arredores desses locais desagam sem tratamento adequado nos rios. Segundo a denúncia do MPF, que cobra providências dos órgãos públicos. Uma cena que se repete e deixa qualquer um que vê triste. O esgoto que vai para o mar, além de influenciar na balneabilidade das nossas praias, tem matado os nossos rios. A não realização dessas tarefas pelo poder público pode dar ensejo à aplicação de multas e, eventualmente, até a responsabilidade dos gestores. Por isso, o Ministério Público Federal, no Maranhão, ajuizou na Justiça Federal uma ação civil pública com pedido de liminar impondo que a Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado tomem providências para solucionar o problema. O Estado, através da SEMA, e a Prefeitura, através da SEMAN, concediam licenças ambientais para a construção de condomínios, enfim, edifícios residenciais, com a condição de que eles tivessem um tratamento adequado de esgoto. Porém, verificou-se que, a despeito dessa exigência, vários deles continuavam lançando esgoto sem tratamento nos rios da capital. Então, essa situação ela tem que ser objeto de controle por parte dos órgãos competentes que devem exigir a correção dessas providências. O Rio Pimenta e o Rio Calhau são os que mais têm sofrido com a degradação, principalmente na zona costeira, entre as regiões de São Marcos e Olho d'Água, por conta do lançamento de efluentes na foz. Existe um prazo para que sejam identificados os empreendimentos residenciais e comerciais que possuem licenças ambientais, porém têm problemas com o tratamento do esgoto e acabam despejando nos rios.
a Prefeitura de São Luís e o Estado sejam obrigados a realizar um levantamento no prazo de 90 dias desses empreendimentos que lançam esgoto sem tratamento adequado. O pedido de liminar será analisado agora pelo juiz após ser facultado à Prefeitura e ao Estado se manifestarem no prazo de 72 horas. Até o fechamento desta edição, nem a Prefeitura de São Luís, nem o governo do estado se manifestaram. A seguir, o debate sobre o acesso de crianças a telas como celulares e tablets. Especialistas comentam a decisão da Organização Mundial de Saúde, que recomenda o não uso. Agora são 7 horas, 7 minutos. Fique com a Tábua de Marés para amanhã. Para esta sexta-feira, a Tábua de Marés apresenta a primeira baixa-mar às 4h31 da madrugada, com 1,1 metro. Na sequência, às 10h33, acontece a pré-mar, com 5,3 metros. Às 5h11, nova baixa-mar, com 0,8 metro. E, por fim, às 11h20, a pré-mar, com 4,8 metros. Quem tem bebês ou crianças na primeira infância em casa sabe bem a dificuldade em lidar com essa garotada. Deixá-los quietinhos. A alternativa da maioria dos papais e mamães é dar o celular, ligar a TV, acionar o tablet, mas especialistas divergem sobre a eficácia dessa medida. Qual seria a alternativa? Mariana Dias conta pra gente. O início da infância é um período de rápido desenvolvimento e um tempo em que os padrões de estilo familiar podem ser adaptados. E devem. O assunto é polêmico e voltou a estar em pauta desde a divulgação de um novo estudo da Organização Mundial de Saúde que diz que, para quem tem até 1 ano, não é recomendado ter contato com telas. Crianças de até 4 anos devem passar, no máximo, 1 hora em atividades como assistir TV, vídeos ou jogar no computador. Diante da orientação, as mães tentam diminuir a exposição dos filhos. Maria Sofia começou a assistir desenhos com 7 meses. Há um tempo, a mãe tenta colocá-la em outras atividades, como a natação. A gente vai fazendo um rebolado, inventando as brincadeiras diferentes, mas ela já sabe pedir, ela já quer. Então eu tento o máximo, eu dou no último instante. A especialista em desenvolvimento infantil explica por que essa preocupação deve existir. Então, quando a gente fala em diminuir o tempo de tela para as crianças, a gente está falando em deixar a criança livre para se desenvolver em outros âmbitos da vida dela. Pulando, saltando, correndo, brincando. Ela atende bebês a partir do nascimento e percebe como a exposição excessiva às telas pode atrasar o desenvolvimento. Criança que fica em tela entre 7 a 10 meses, ela vai ser prejudicada no sentido da locomoção do engatinhar. Em casa, no dia a dia com o Pedro, de 1 ano e 2 meses, a Raíssa percebeu isso. Precisava mudar alguns hábitos e quando fez isso, o Pedro começou a andar. Eu acho, que todas as crianças elas são influenciadas pela gente, pela necessidade que nós temos de fazer outras coisas e deixá-los entretidos, e não estar acompanhando eles, porque eles não gostam de brincar sozinhos, O sono é outro fator que fica comprometido quando o uso de telas é excessivo. No caso dos bebês menores, até a soneca do dia pode ser prejudicada. O nosso organismo funciona à base da luz e do escuro. Quando a gente é exposto à claridade, o nosso organismo entra em estado de alerta. Ele entende que ainda não é hora de adormecer. E quando escurece, naturalmente, durante o dia, o nosso organismo começa a produzir melatonina, que é o hormônio do sono, que faz a gente dormir. Quando nós somos expostos à luz artificial, tanto de telas quanto de lâmpadas, como é o caso da nossa sociedade moderna, o nosso organismo ainda entende que não está na hora de dormir, por isso ele demora a produzir melatonina. Para conseguir aliar a teoria à prática, ela, mãe da Ana Clara, de 1 ano e 5 meses, inclui a filha na rotina, fazendo as atividades de casa e também programa o que elas podem fazer juntas. Brincar ao ar livre sempre está entre a primeira opção. Aumentar a atividade física, reduzir o tempo de sedentarismo e assegurar qualidade de sono das crianças melhora o físico, a saúde mental e o bem-estar. E quem quiser pode começar hoje com o que tem em casa.
E olha só, no domingo é o Dia das Mães e o comércio vai ter horário estendido para quem deixou as compras para a última hora. No sábado, as lojas da Rua Grande abrem 8 da manhã e podem fechar as portas até 6 da tarde, já que o horário é livre. Nos shoppings vão funcionar de 10 da manhã até 10 da noite. E no domingo, as lojas no centro comercial funcionam de 8 às 2 da tarde. E os shoppings de 2 da tarde até 8 da noite. Outras notícias no portal Guará.com. O Jornal da Guará termina aqui. Fique agora com os analistas. A todos uma excelente noite e até lá. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.